Fala pessoal, tudo bem? Como eu falei para vocês, eu ia fazer um primeiro vídeo falando sobre os quadrinhos que ajudaram a inspirar todo esse universo cinematográfico da Marvel e depois um segundo vídeo falando sobre os quadrinhos que podem dar base para os próximos filmes. E infelizmente, alguns desses quadrinhos eu não tenho e outros que eu tenho não estão aqui. Como a gente está em período de pandemia, eu tenho algumas coisas aqui no estúdio, uma parte até grande da minha coleção, mas eu tenho muitos quadrinhos ainda na casa dos meus pais, em Tirapina, e alguns desses quadrinhos que eu deveria usar hoje estão lá. Então, vou fazer um vídeo aqui meio sem imagens, mas só para dar ideia para vocês de quais quadrinhos vocês podem procurar, se vocês quiserem tentar antever algumas coisas que vão rolar no universo cinematográfico da Marvel. Bom, vamos lá então. Primeiro quadrinho que muito provavelmente, eu acho que não é nem mais provavelmente, já, se não me engano, a produção mesmo da série admitiu, é o Visão, escrito pelo Tom King, que saiu em 2 edições aqui pela Panini. Como eu falei, eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Saiu alguma coisa como Pouco Mais Que Um Homem. Acho que é isso o título da primeira edição. E o interessante desse quadrinho é que vai mostrar o Visão no momento onde ele quer viver tranquilo, ter a família dele. Então ele cria a família dele, afinal o Visão é um androide, e ele começa a viver de uma maneira mundana. Ele quer simplesmente poder ter a vida dele. Ele quer viver aquele American Way of Life, aquele estilo de vida americano que se propaga o tempo todo, tal, aquela coisa meio bizarra. E acontece que isso gera uma série de problemas na vizinhança e problemas que vão trazer os Vingadores para o embate. Essa história é um pouco mais profunda, ela tem uma narrativa que é mais psicológica, mostrando ali o lado do Visão, e tudo indica que é uma das principais bases para a série WandaVision, até pelas poucas imagens que saíram. O pessoal da produção falou que sim, tem inspiração forte dali, mas vai mudar um pouquinho do contexto. Então se vocês quiserem ver o que esperar desse embate, de mostrar o que vai acontecer entre o Visão e a Wanda, até porque o Visão na verdade morreu, né, no filme do Guerra Infinita e não voltou em Ultimato, leiam esse quadrinho do Tom King, do Visão, 2 edições, vai dar para dar um pouquinho de base disso. Além disso, um outro quadrinho que provavelmente tem uma relação forte com essa série, e acredito que pode ter uma relação também com o segundo filme do Doutor Estranho, é Vingadores: A Queda. Esse eu até tenho aqui, esqueci de pegar, não vou pegar agora que vai ficar meio longo, mas Vingadores: A Queda é um quadrinho onde os Vingadores estão sendo fortemente atacados. Tá acontecendo uma baita invasão ali na mansão, tá acontecendo uma série de problemas. E não vou falar quem, para não dar muito spoilers, que eu já vou ter que dar um spoiler bem grande sobre esse quadrinho, mas morrem 2 Vingadores nessa história. Essa história ela foi feita porque o autor que estava assumindo os Vingadores, ele queria reformular muito dos Vingadores. Então ele fez uma grandiosa história que fosse a grande derrota dos Vingadores mesmo para reformular. E é uma derrota assim pesada para eles, é uma coisa que eles sentem. E muito provavelmente, a maneira como essa derrota aconteceu, o que aconteceu ali, pode ter, aí não é certeza, tá? Aí é uma suposição minha, pode ter relação com eventos que a gente vai ver ali no segundo filme do Doutor Estranho, ou talvez até na série WandaVision. Só digo para vocês que a Feiticeira Escarlate tem um papel fundamental e ela vai provavelmente solidificar todo o caminho da Marvel daqui em diante. Um outro quadrinho que mais uma vez tem envolvimento com a Feiticeira Escarlate, e esse eu tenho quase certeza que vai ter pelo menos uma ideiazinha aproveitada, é Dinastia M. Dinastia M é um quadrinho que veio um pouco na sequência, já um pouquinho depois do Vingadores: A Queda. E no Dinastia M a gente vê um mundo onde a Wanda, ela descobre que estava alucinando, que ela estava bem doida. Ela é uma mutante super poderosa nos quadrinhos, e em meio dessas alucinações e de coisas com muito impacto que ela está vivendo, ela tem um surto em uma frase: sem mais mutantes, ou algo mais ou menos assim, os mutantes deixam de existir. E ela remodela toda a realidade para a Dinastia M, o local onde existem poucos mutantes e que mudaram ali as pessoas que estão controlando todo aquele universo. Uma história mais assim de distopia. Provavelmente vai ser algum problema que a Wanda vai ter também similar, que vai abrir aí essas realidades no Doutor Estranho 2. Agora falando dos próximos filmes de Vingadores, um quadrinho que é bem interessante, que eu acho que vai ser utilizado, muita gente já está cantando essa bola, e foi o que o filme da Capitã Marvel deu a entender: Invasão Secreta. O Brian Michael Bendis é um autor que trabalhou muito tempo com os Vingadores, nos anos 2000, muitas das sagas importantes utilizadas no universo cinematográfico da Marvel
ele ajudou a escrever ou escreveu quase em sua totalidade. Então, não seria grande surpresa se Invasão Secreta também fosse utilizado. Invasão Secreta é um arco onde a gente descobre que os Skrulls estão há muito tempo disfarçados como alguns dos heróis que a gente acompanha. Eles se revelam e isso começa uma corrida para descobrir quem são os Skrulls, quem não são Skrulls e como começa uma guerra intergaláctica por causa disso. Acredito eu que seria um tema muito interessante para os próximos filmes dos Vingadores. E agora, a única ediçãozinha que eu peguei para mostrar aqui para vocês, Vingadores versus X-Men. 2 motivos pelo quais eu acredito que esse quadrinho pode ajudar a basear as sequências do universo cinematográfico da Marvel. Primeiro, seria uma maneira curiosa de apresentar os mutantes, afinal a Marvel adora colocar herói para enfrentar herói e depois eles se unem contra uma ameaça maior. Acho que seria bem massa isso. Mas o mais importante de toda essa história, que eu acho que é mais factível que eles utilizem no universo cinematográfico, é literalmente esta cena, onde a gente vê o Namor inundando Wakanda. Em Vingadores vs X-Men, a Força Fênix volta, ela se passa anos depois de Dinastia M, então tem até essa relação, e a Fênix desce numa mutante que era Hope, uma personagem que eles até chamaram dessa maneira, né, que significa esperança, porque ela voltou a trazer o genes mutante para a humanidade. Então a Força Fênix retorna, mais uma vez, essa que é tão importante nos quadrinhos dos X-Men, e começa um atrito entre os Vingadores querendo controlar a força, porque da última vez a Jean Grey surtou e matou milhares de pessoas, milhões de pessoas, e os Vingadores quererem utilizar essa força para trazer os mutantes de novo, o que coloca eles de frente. E aqui, nesse caso, o Namor pega parte dessa força em um determinado momento e já havia sendo costurado aqui há muito tempo um conflito entre ele e o Pantera Negra. Por causa desse conflito, ele acaba destruindo parte de Wakanda. E muita gente está especulando que o Namor pode ser o grande vilão do segundo filme do Pantera, que seria bem interessante. As duas nações mais evoluídas, as duas nações mais estruturadas e poderosas do universo cinematográfico da Marvel se enfrentando. Outro que até esse veio agora assim na cabeça, eu acho que pode ser base também para os próximos filmes, são os Novos Vingadores. Os Novos Vingadores é uma saga também aí que foi feita de uns anos atrás, dessa fase que o Ben estava, onde ele vai trabalhar com uma reformulação de Vingadores, colocando personagens poucos prováveis de estarem ali como Vingadores, de fato. Então ele reformulou, colocou personagens que estavam fugindo da Guerra Civil, personagens que não estavam ali atrelados ao governo, e formando uma equipe meio esquisita, que até tinha Luke Cage, tinha o Doutor Estranho, o Homem-Aranha. Eu acho que a gente pode ver um pouquinho disso com o Doutor Estranho, Capitã Marvel, Pantera Negra, agora fazendo um novo grupo de Vingadores, que provavelmente receberia um título similar. Bom, pessoal, então aí alguns quadrinhos então que pode ajudar a pavimentar a próxima fase da Marvel, as próximas fases. Qualquer coisa, sigam as recomendações, procure os quadrinhos. Muito obrigado, até mais.